Então, então cá estamos nós novamente com a Ângela, contando as histórias de vida dela enquanto educadora e enquanto artista, né, atriz, que as coisas se misturam, não tem como. Então agora ela vai contar para nós a experiência que ela teve lá com as crianças, os adolescentes de rua em São Paulo, e que, além de eles fazerem teatro com ela, acabaram produzindo um livro. Então agora vamos ver o que ela tem a dizer sobre a produção desse livro. Bom, então, tinha duas professoras que faziam trabalho com língua portuguesa, que no caso não era eu, era a Jandira Uehara e a Maria Aparecida Tolosa. As duas tinham um trabalho com um dos alunos, que era o Paulo Collen, e lá dentro da escola oficina, esse menino mostrava desejo de contar a história dele, enquanto menino de rua. E elas foram ajudando ele a construir esse desejo. E finalmente isso aconteceu dentro da matéria delas, né, que era a língua portuguesa, e ele realmente escreveu um livro chamado Mais que a Realidade. Esse livro existe. E como chamava o livro? Mais que a Realidade. Mais que a Realidade. E aí, com esse livro tinha que ser lançado, né? A gente achava que era uma questão importante o lançamento do livro para chamar atenção sobre o projeto, sobre como aquelas crianças viviam, enfim, chamar a atenção para a questão da criança no Brasil, né? Como é que é o cuidado, como é que é, né? Se não tem pai e mãe, tem que ter Estado, não é possível, né? Sim. Uma criança não pode estar abandonada. Então, resolvemos fazer o grupo, né, de professores decidiu fazer o lançamento do livro do Paulo Collen. Foi a Livraria Cortez, o grande Cortez, quem fez o livro, né, na faixa, obviamente, aí a gente lançou o livro na Praça da Sé. Na Praça da Sé. No MER. Bons tempos. Que loucura. Mas era o governo Jânio Quadros em São Paulo, ele era o prefeito e ele não queria liberar a Praça da Sé para a gente fazer o lançamento do livro, porque, claro, né, a gente estava chamando a atenção por uma questão do Brasil, séria, de São Paulo, né? Mas assim mesmo a gente fez. Falou, não, nós vamos fazer e pronto, porque a praça é do povo, né? E então a gente vai dar essa resposta. Então, enquanto Praça do Povo, nós vamos fazer o lançamento. E fizemos. Botamos uma mesa, uma cadeira, chamamos jornalistas, que foram vários, de vários lugares, e os professores e mais os alunos, né? Todos receberam um livro. Esses meninos, que era uma coisa incrível, eles terem um livro na mão. Simbolicamente, né? Isso foi muito significativo, foi super importante. Eles também sabiam que a vida útil deles era muito, muito curta, né? Todos sabiam e eles contavam com isso. Então, matar ou morrer, tanto faz, né? A vida era muito desvalorizada. Enfim, a luta foi essa, né, nesse período. E eu, ao mesmo tempo, fazia teatro, era atriz, eu estava fazendo o Despertar da Primavera nesse período, lá no Teatro Sérgio Cardoso, e eu decidi que eu ia levar os meninos para assistir a peça. E daí? E levei. Que legal. Foi uma coisa, assim... Aí, como, né, entrar no teatro, bom, eu falei, banho era importante. Então, a escola tinha banheiro, tinha chuveiro, tinha tudo. Então, banho era uma coisa importante, né? Se tivesse uma roupa que tivesse a fim de pôr e tal. Então, tudo era uma concepção, né? Tudo por trás disso, tudo era educativo, na verdade, a tentativa, né, da gente. Então, claro, no dia seguinte eles apareceram com roupa bonita, que eles achavam no projeto, né, o lugar onde eles dormiam, que era
da FEBEM e tal, só dormiam e depois voltavam de manhã para a rua, né? Tomavam o café da manhã, iam para a escola oficina e depois de noite para o projeto e tal. Chamada do projeto, era esse lugar, ali perto do Brás. E então eles foram com roupa bonita, não me pergunte onde eles arrumaram, a gente nunca sabe, não podia saber também. Enfim, a escola era muito interessante, porque eles não podiam entrar armados, isso era uma questão, claro, não podiam portar drogas e nem produto de furto. E nenhum de nós tinha uma visão moralista com essa questão, né? A nossa visão como educador é sobrevivência, não tem... Aqui a gente está discutindo outra coisa, né? A gente não é questão de apoiar ou de aceitar, é uma questão de aceitar, na verdade, né? Mas não de apoiar. Mas trabalhar com isso, a partir disto, né? Sim. A realidade de cada um deles. E foi possível, né? E aí eles foram pro teatro, foi uma coisa maluca, assim, uma experiência inacreditável de ver esses meninos. Eles não acreditavam naquele espaço. O Sérgio Cardoso, que é um teatro enorme, né? Lindo, E lindo, enorme. Eles ficaram enlouquecidos, entraram dentro do palco, entraram nos camarins, sabe? E eu falava, ó, tudo tem que ser na moral. Que a palavra era o código. Sim, moral é o seguinte: não mexe em nada. Não mexe em nada, né? Sim. Senão não vai rolar, e se rolar qualquer coisa, acabou. Acabou. Não tem escola, não tem mais nada, acabou. Nosso vínculo, acabou. Então era isso. E assim foi. E aí não aconteceu nada absolutamente. E depois eles voltaram para a Praça da Sé, eu fui para minha casa e essa era a vida. A contradição, né? A enorme contradição dessa educação que a gente... Não houve uma continuidade, então. Não houve porque o projeto não foi para frente, né? Depois mudou o próprio governo, Montoro, daí foi pro Quércia, o Quércia despistou isso desse projeto e ele criou um negócio que era monumental, tinha que ser monumental, né? Que era o Quércia naquela época, que era os elefantes tal, brancos, mas enfim. Nesse caso ele criou a Secretaria da Criança, que era do menor no começo, né? Aí esse nome não precisa, né? Menor não precisa. Não. Aí passou depois para a Secretaria da Criança e ficou. E agora não existe nem Secretaria da Criança, não existe mais nada, coisa alguma. E você, a continuidade sua daí? Depois que acabou a escola oficina, infelizmente, né, sob protestos, etc., porque a gente tinha uma pesquisa incrível para ser feita ali, estava sendo feita, né? Eu acho que do ponto de vista educacional, muita coisa, porque, sei lá, tinha muita coisa para pensar e para refletir. Eu lembro que eu alfabetizei um menino na máquina de escrever. Sim. Que legal. Porque ele não conseguia sentar, parar, ele era muito doido, sabe? Muito... E eu falei, olha, tem um negócio ali que eu vou te mostrar. Entrei na sala, peguei a máquina de escrever e ele ficou doido com aquilo. Olha. E aí, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui... E ele mesmo foi descobrindo, né, como vai... Sim. Então... Com a máquina de escrever. E olha, aconteceram coisas ali, meu filho, que não, olha, assim, dá para fazer um livro, um filme, sei lá, o que quiser. É um legado aquele troço, né? Na imaginação de todos nós que trabalhamos, né? Professores passando por roleta russa, pra você ter ideia do que foi. Menino armado, doido, varrido. Muita droga, muita loucura na cabeça. Eles não entravam com a droga, mas eles vinham drogados. Então você tinha que fazer um trabalho anterior ali, até eles entrar dentro da escola, alimentar, sabe? Dar um banho, para passar aquele transtorno que era da droga, enfim. Imagino. Foi uma loucura, mas muitas coisas. Mas fizemos o livro, teve a inauguração... como te falo, inauguração não, o lançamento do livro, e foi uma felicidade na Praça da Sé, e foi isso. E depois eu continuei também no teatro, mas aí paralelo trabalhando com educação.
Aí eu fui trabalhar na Secretaria da Criança, que antes era do menor, depois foram para a criança, que você já leu esse monte de coisa que foi feito lá. Sim. E aí eu comecei, acho que com o Enturmando, que era o Circo Escola, que foi uma ideia genial também, né, da Alda Marco Antônio, enfim, de quem criou esse projeto, que era um circos escola. Então, as crianças chegavam, eram complementariedade à escola, né, ao período escolar. Então, pressupunha-se que ia para a escola de manhã e passava a tarde no circo e vice-versa. Sim. Né? E o circo tinha aula de artes plásticas, na época chamava artes plásticas, né? Teatro, dança, tinha, bom, vários ateliês de um monte de coisa junta, e as aulas de circo propriamente. A gente teve alunos no circo que foram para a Suécia, ganharam prêmios, foi uma coisa inacreditável. E para você ter ideia, o Criolo, esse cantor aí, ele era num dos circos que eu trabalhei. Sei. Ele era de lá. Sei. Do Grajaú, Grajaú X. Sei. Então é isso. Entendi. Que legal. Bom, então você, depois, esse final, essa sequência para você chegar de volta para Sorocaba. Tem muita coisa ainda, né? Sim, mas digo assim, uma apanhada assim, por que você acabou vindo de volta para cá? Bom, porque... A passagem, conta um pouquinho só dessa sua passagem também pelo cinema, assim, rapidamente. Pelo cinema. Bom, o cinema é uma coisa que é meio natural da arte, de quem faz arte dramática, né? Porque, claro, então, a gente tinha uma história dentro do teatro, que aí um cineasta vê, não sei o que, te chama, você faz testes, aí é assim mais ou menos que a coisa vai se dando, né? Então, aí fui fazer cinema. O cinema é uma coisa deliciosa, maravilhosa, apaixonante, eu adoro fazer cinema, até hoje, adoro, eu sou uma cinéfila, então eu vejo muito filme, eu fico horas a fio assistindo, eu posso assistir um atrás do outro, tal, que eu não canso, né? Sou apaixonada. E já era, eu era daquelas que sabia nome do filme, do roteirista, do diretor, sabe? De todos os atores. Hoje já não sei mais nada, mas antes eu adorava fazer a questão, e era muito importante, era um valor saber tudo isso, né? Enfim, então, o cinema aconteceu assim, eu acho que eu fiz menos do que eu gostaria, porque, bom, o cinema também é muito difícil de existir, na sua própria existência, né? Ele precisa de muito recurso, o cinema é muito caro, então ele tem muito menos, e a concorrência é enorme, enfim, né? Tem tudo isso. E aí vai pra novela. E aí também, consequência natural das coisas, né? Eu estava fazendo uma peça que eu não me lembro, aí eu fiz uma participação, me chamaram para fazer na Torre de Babel, e depois eu fui fazer o Viver a Vida. E aí, bom, aí eu tive que ficar mais tempo, tive que ficar um pouco no Rio, daí eu ia e voltava para São Paulo. É difícil porque você fica amarrada, você não tem como, sabe? Você não pode viajar, você não pode sair, você não pode nada. Você fica naquele negócio, né? A televisão, mas eu tô em casa e daí você pega um avião, vai pro Rio, volta e assim por diante, entendeu? Mas você tem aquele compromisso, você não vai para lugar nenhum, você não faz nada. Quase um ano, a novela durou 9 meses, por aí, e aí você não pode, né, fazer nada. Não é fácil a vida de ator de novela. Você tem que decorar tudo na hora, às vezes, sabe, de madrugada, da hora que chega, porque não chega o tal do como que chama? Do texto? Do texto, exatamente. Às vezes, dependendo da condição, o cara escreve de madrugada. Aí chega 4 horas da manhã, aí chega seu texto lá para você decorar para as 10 horas da manhã, 11 horas.
você está fazendo. Conforme o público, né, vai reconhecer a novela, você vai desenvolvendo as ações, modificando o personagem, matando o personagem. E porque você atrasa, né, você não, mas assim, se atrasa a própria... O mecanismo é assim, né? E aí acho que a televisão é uma coisa como é que se diz? É uma indústria, né? A televisão é uma indústria, então é para quem quer lidar com a indústria, quem gosta da indústria, quem gosta desse ritmo, dessa loucura que é... Entendeu? E você, nesse contexto todo dessa sua vida, entre educadora, né, professora, educadora, atriz, como que você vê, então, a importância do teatro, primeiramente, sim, na escola, porque dentro da escola mesmo, e depois dentro da educação? Como você vê, primeiramente, a importância do teatro dentro de uma escola? Bom, o teatro, para mim, ele é totalizante, do ponto de vista das descobertas, do conhecimento, das transformações, das experiências afetivo-emocionais e intelectuais. Ele exige isso ao mesmo tempo. Então, acho que ele é aglutinador, em segundo momento, né? Se eu tivesse uma escola com problema, eu criava imediatamente um curso de teatro, entendeu? No sentido de, sabe, de ter problemas internos e tal. Ele é aglutinador, ele é disciplinador, porque você não consegue fazer teatro se você não tiver disciplina, com todas as coisas. As tuas coisas, a tua disciplina pessoal e a disciplina em relação ao que você faz, no todo, né, da sua vida. Em relação ao outro, então é o absoluto respeito também que o teatro exige, não tem como você não ser respeitador, porque você não pode dar um tapa na cara de ninguém de verdade no teatro. Tudo é mentirinha, tudo faz de conta. E se você não sabe lidar com este mecanismo, estar no faz de conta e sair do faz de conta, você não consegue, entende? Como é que é viver, né? A vida é assim também, né? Então, eu acho que os jogos teatrais são coisas que é o jogo da vida, é a construção plena desse exercício, de você construir como é que eu jogo com as coisas no meu cotidiano, no meu dia a dia, no meu entendimento de mundo, né? E acho que também teatro trabalha muito o conceito de tudo, né? Então, ele é pleno no sentido do trabalho com a escola, ele é coletivo, o teatro. Ele é uma das artes mais coletivas, porque além dele trabalhar com uma coletividade, né, o grupo todo, ele trabalha também para a coletividade que o assiste, não tem uma coletividade lá atrás? Tem, na frente. Então, que o assiste e também, eu acho que tem um elemento importante, que eu estava falando dessa disciplina, da sociabilidade que o teatro traz. Porque você, sem dividir, você não consegue fazer teatro. Sem a sociabilidade no sentido das regras também, né? Sem você saber os conceitos, que regra você coloca nas coisas e por que as regras existem, para a gente se sociabilizar, para a gente ser civilizado, né? Sim. Então, essa coisa civilizatória, o teatro tem muito. E é profundo. E as pessoas não sabem, não entendem, não compreendem. Acham que teatro é bandalheira, não é, né? Na educação não é, ele pode até ser. Asdrubal trouxe o trombone para o resto da vida, que é aquela coisa, né? Mas isso é um teatro profissional, isso é um produto, é outra, né? Outra coisa. Como se você pega um outro grupo que foi importante, famoso, né? Conhecido. Enfim, outro exemplo que eu não me lembro agora, mas então, isso é um produto, é uma coisa que está sendo vendida como arte, tá certo? E é arte, obviamente. Mas o fazer dentro da escola, para mim, ele é fundamental. Porque ali é onde você vai discutir
né, o todo do hoje, todas as significações do teu aqui e agora, né? E isso para o adolescente, nossa, é transformador. Transformador. Mas é transformador. É muito forte o que acontece. E para a criança também, né? Claro que eu não acho que tem que ter teatro para quem ainda não sabe ler e escrever. Eu acho que é brincar. Aí é outra coisa, né? São os jogos. Por isso que quando eu dei um curso na SEIP, para os professores usarem teatro, porque a questão era como usar teatro na escola, era isso. Meu tema era brincar de teatro. Brincar com os jogos teatrais. Isso. Com o que vier do jogo teatral. Isso é uma possibilidade. Sim. Em sala de aula. Sim. Não vai fazer pecinha de Dom Pedro, é um saco isso. Sim. A criança não aguenta, não sabe por que está falando do Dom Pedro, sei lá de quem, entendeu? Sim. Pode ser uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é uma realidade. Sim. A criança não vai aguentar ensaiar 200.000 vezes a peça. Não vai, ela não tem suporte para isso. Emocional, físico, etc. Sim. Então, não é esta a realidade da qual eu estou falando. Sim. Né? Eu estou puxando muito para a coisa da pedagogia teatral, porque eu acho que é importante esclarecer. Sim, sim. Senão as pessoas fazem uma confusão, sabe, enorme, e acham assim que é esse oba-oba. Não tem nada a ver. Tem que falar com gente que trabalha com isso, séria, que tem, né, uma série de estudos sobre essa questão. Então... Mas é certíssimo, né? Essa parte do infantil é brincar. É brincar. É jogo dramático. Porque ali é o jogo, né? Através do jogo que a criança está fazendo o quê? Ela está formulando saberes. Sim. Né? E se socializando. E se socializando, se sociabilizando, se harmonizando, tentando compreender o mundo. É através desse jogo. Depois, tudo bem, né? Devagarzinho, conforme vai entrando nos anos seguintes, aí... Claro, aí ela vai se desenvolvendo de outro jeito, de outra maneira, de outra forma. E aí sim, vai podendo entrar alguns textos. É que nem essa coisa de ator mirim. Eu tenho vontade de bater, às vezes, nas pessoas. Falar, a gente não tem ator mirim. Como ator mirim? Não existe. Ah, mas representa. Bom, representa porque a mãe acha lindo e faz o filho ir lá, entendeu? E quer ser alguma coisa. Mãe de misa, eu também não aguento. Em vez de ajudar, pode atrapalhar. Nossa. Dá um problema. Então, bom, a gente tem visto, não é? Sim. A gente sabe. Esse filho que é obrigado a fazer determinadas coisas. É terrível, é uma tragédia. Todo mundo na minha família vinha com essa coisa de... será que eu posso... Não põe não. Criança não é para fazer, não é para trabalhar. Põe a criança para estudar, para brincar. Esse é o papel que eu acho que os pais têm obrigação de fazer com os filhos. Mas nada de vai se encaminhar para comercial, para não sei o quê. Não é para criança, não é. Isso e consequentemente, né, da escola já você entra no contexto educacional, né? Quer dizer, as coisas não se desvinculam. Claro. Né? Entende o teatro, Perfeitamente. Então eu sou chata com isso, mas eu acho que... Sabe quem também insiste muito nisso? É a Ingrid de Armco dela, professora maravilhosa. Então, ela é muito assim, essa questão das festinhas, né, da escola. Quer dizer, você tem que tomar muito cuidado com essa questão das festinhas, né? O que você vai colocar para a criança fazer, né? E outra, a criança tem que querer fazer também. Então, por isso que precisa brincar. Então, essas festinhas que vai fazer, da festa de Natal, tem o teatrinho do Papai Noel, o teatrinho, é tudo estereótipo, do estereótipo. Bom, se a gente vai lidar com a arte, deixa a criança lidar com a arte dela, descobrir o que ela, a expressão dela. E não eu levar uma florzinha lá, um copo, desenha aqui esse copo. Tem que ser esse, hein? Pô, com licença. Tudo é forçado. Então. E tem aí, né? E tem escolinhas, que outro dia eu peguei esse meu neto da minha prima, de 1 ano e pouco, e ele na escola pintando. Mas ele tem 1 ano. Ele não tá pintando nada, ele tá misturando tinta
Então você podia pôr um Aí barro na mão É dele. isso. Né? Deixa brincar, Né? descobrir. Porque ele está precisando ter É. questão motora, resolver as questões motoras. Mas não, aí vai dar tinta e papel, que a criança não sabe nem lidar com aquilo ainda. Ele tem um aninho. É. Mas a mãe acha bonito, o seu pai acha bonito, não é o caso, mas assim, sabe, de olhar para aquilo e falar, gente, por favor, basta pensar um pouquinho, não é? Muito bom, muito bom. Que chata que eu virei, né? Não virou não. É consciência, né? Roberta, Mas é isso, você transcende a arte, né? Você transcende o teatro. Então é por isso. Porque tem que ter um pensamento, né? Eu acho isso que é coisa importante, né? Tem uma coisa que você não falou ainda, gostaria de falar? Não, acho que já falei bastante. Não, mas não sei assim. nem se vai ter gente para assim, assim, É. eu acho legal falar isto em relação a essa sua vida, né, que você entregou para a arte, basicamente. Não é? Essa sua vida, a sua educação. Eu acho que tinha uma coisa que o Piaget, falava, que eu achava assim, e eu sempre botava isso, assim, como um epígrafe, né, dos meus trabalhos, dos meus projetos, porque eu achava que era uma frase que é bem forte, assim, eu acho, do Piaget, que ele diz assim, a beleza e a verdade, né, que depois a gente pode até discutir o que é isso, a verdade, mas a verdade do que é para cada um, né, a beleza e a verdade só as recria quem as conquista. E acho que esse é o papel da educação para mim, entende? Sim. Então, o que é verdade? Eu acho que são conceitos, são verdades, né? E acho que é nesse aspecto que ele está falando, porque não tem uma verdade, obviamente, mas existem muitas. E acho que você só recria também a beleza se você entende o que é beleza, se você está pleno da beleza. Se ela veio conversar com você e você foi conversar com ela. Sim. Não é? Sim. Obrigado, querida, viu, por você dar essa oportunidade de nós ouvirmos toda essa sua vida, essa sua dedicação, todo esse amor para paixão pela educação, humanidade. Pela humanidade, Muito obrigado, viu? Pela arte. Deus abençoe você, viu? Querido, obrigada. Eu sou muito digo, honrada com muito isso. obrigado. Muito obrigada mesmo. Uma honra. E para vocês que estão nos acompanhando, né, a nossa gratidão e até o próximo encontro. Até breve. Obrigado. Obrigado, Ângela. Obrigada.